Você provavelmente já ouviu falar que Elvis Presley não morreu, ou que Marilyn Monroe foi silenciada pelo governo e a princesa Diana perseguida pela família real, ou até que Michael Jackson virou um anônimo. Não é de hoje que essas teorias pipocam, especialmente quando envolvem a morte súbita de algum ícone. Mas por que ídolos assim causam tal comoção? Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um item da cultura pop. Este vídeo é uma parceria com a Versátil Home Video, uma distribuidora independente de filmes, que não apenas vende grandes clássicos em DVD e Blu-ray, como é referência no mercado por distribuir edições caprichadas e remasterizadas, incluindo títulos que você não encontra em nenhum serviço de stream, como o filme que vamos citar, Velvet Goldmine. Lançado em 1998 com direção e roteiro de Todd Haynes, Velvet Goldmine é um drama musical que se passa no Reino Unido, em meio ao surgimento do glam rock, e conta a história da estrela fictícia Brian Slade. Embora tenha sido ruim de bilheteria em sua época, o filme virou um clássico cult, não só por fazer referências diretas e indiretas a grandes ícones da cultura pop, como Oscar Wilde, David Bowie, Iggy Pop e Lou Reed, como por sua produção elaborada e temas como homossexualidade, androginia e golpes publicitários. Isso porque, no estilo Cidadão Kane queer, a trama se desenrola quando um jornalista e ex-fã, interpretado por um jovem Christian Bale, vai atrás de Brian Slade, 10 anos depois de Brian fingir a própria morte durante um show e ter sua carreira boicotada com a revelação da farsa. E aqui jaz o que dá ao filme seu toque especial. Ele é construído a partir da percepção de um fã, o jornalista, e sobre um astro que não morreu de verdade, para causar aquela comoção habitual, mas foi atacado justamente por não ter morrido. A cultura pop é repleta de astros que morreram no auge ou na renovação de suas carreiras. Marilyn procurava fugir do estereótipo de loira ingênua com os desajustados, quando faleceu um ano após o lançamento do filme. Amy Winehouse finalizava um disco quando morreu em 2011. E Michael Jackson planejava uma turnê de retorno quando nos deixou em 2009. Mas por que algumas mortes ganham cultos que promovem teorias da conspiração e outras são vistas como premeditadas? Bem, enquanto a decadência de Amy foi noticiada exaustivamente na mídia, criando o famoso mito do ídolo trágico, quase ninguém sabia dos problemas de saúde de Marilyn, Michael e Elvis. Marilyn sofria de endometriose, Elvis da doença de Crohn, e Michael tinha problemas genéticos envolvendo proteínas de seu pulmão. Além disso, o quesito identificação e impacto cultural também parecem contar. Elvis não apenas popularizou o gênero do rock, como foi um símbolo para uma legião de jovens, por ter saído da pobreza e virado um ícone de rebeldia, numa época de repressão e revolução. Michael Jackson também, de origem humilde, sendo negro, se provou um ídolo por quase 4 décadas. Não à toa, existem boatos de avistamentos de Michael, e inclusive uma sociedade nos Estados Unidos dedicada a monitorar aparições de Elvis até hoje. Michael J. Wood, professor especializado em psicologia das teorias da conspiração, explica: temos essa tendência geral de combinar os tamanhos de causa e efeito. Então pensamos que se algo tem um grande efeito, deve ter uma grande causa. Assim, é mais fácil crer que a morte de um símbolo sexual como Marilyn foi fruto de uma conspiração do governo do que uma simples overdose de remédios da época. Ou que uma princesa como Diana, que se tornou icônica nos anos 90, não pode ter falecido num mero acidente de carro, e sim porque foi amando da rainha, ou porque Diana quis sumir do mapa. De certa forma, Velvet Goldmine exemplifica isso bem, porque o protagonista pop, andrógeno e bissexual influenciou e inspirou uma legião de jovens nos anos 70. Sua morte no auge e no palco, feita para chocar, mas sendo falsa, causa ironicamente a reação contrária. Afinal, como diz o especialista em música Bertrand Kay, morrer
cria um efeito de lenda. Cantores mortos não ficam ultrapassados. E como escreveu Laís Montagnana para a revista Abril em 2020, o sentimento da perda contagia os que nem eram fãs, e as repetitivas notícias sobre a celebridade aumentam o efeito, causando envolvimento geral. Basta lembrar de Marília Mendonça e como o número de faixas dela quadruplicou um dia após sua morte inesperada, colocando ela como a mulher mais ouvida no Spotify, superando em 4 milhões de reproduções artistas como Taylor Swift e Adele nas paradas globais. É uma forma de manter vivo o ídolo, diz Simone Domingues. A imprensa apimenta a curiosidade do ser humano, completa Cristiane Decati, ambas psicólogas brasileiras. Não à toa, Michael Jackson, Elvis e Amy seguem como os artistas mortos mais ouvidos do mundo, lucrando milhões e vendendo mais álbuns até do que artistas atuais. O que parece interesse mórbido ou mania de valorizar depois de morto, talvez não passe de um íntimo desejo de sentir que aquele artista que tanto te inspira e marcou sua vida está vivo e presente de certo modo com você. As pessoas têm certas lembranças que são muito queridas, então você quer permanecer fiel a elas, disse Cristina Vacon, produtora de Velvet Goldmine, que recupera essa nostalgia de fã. Como o fictício Brian Slade, artistas com frequência são figuras transgressoras que cutucam o status quo, seja propositalmente ou apenas por quererem viver seus estilos de vida. É meio difícil no mundo em que vivemos que essas pessoas não ganhem um status quase divino. Daí a necessidade das teorias de conspiração, que como uma crença religiosa, dão aos seguidores a promessa de que um dia esses ídolos possam voltar do nada, como o próprio Jesus. As teorias da conspiração parecem preencher algumas das necessidades psicológicas abordadas pela religião, como impor um senso de ordem e agência ao mundo, e as duas parecem compartilhar algumas das mesmas predisposições psicológicas, diz Michael Wood. O curioso é que em Velvet Goldmine, quem morre de fato não é o artista, mas seu alter ego, de nome Maxwell Demon, numa tentativa artística de Brian matar aquilo que criou e de fugir dos problemas, do assédio e da responsabilidade que ganhou com seu impacto no cenário. Mais do que mostrar como surge um ídolo, talvez o diretor Todd Haynes queira dizer que no fundo o público não se importa com a pessoa por trás do artista e da arte, mas com o que essas coisas abstratas representam para si, independentemente de alguém estar vivo ou não. Velvet Goldmine faz parte de um box com edição limitada sob o tema Música no Cinema, ao lado dos outros clássicos, Esta Terra é Minha Terra e Os Monkees Estão de Volta. Não deixe de dar uma conferida no catálogo da Versátil. Não temos dúvidas de que vão encontrar aquele filme pouco comentado, mas que você ama. Link na descrição. O Sociocrônica também está no Apoia-se e você pode ajudar a manter o canal se tornando um apoiador com direito a recompensas. Obrigado se chegou até aqui. Sigam a gente nas redes sociais e nos vemos no próximo vídeo.